uma palavra a qual o Senhor ele confiou ao meu coração desde o momento que a Josi, eu estou me segurando muito para não falar amigo, me chamou para estar aqui contando o meu testemunho. Essa palavra a qual o Senhor ele colocou no meu coração é uma palavra bem conhecida, se encontra lá no livro de Marcos, capítulo 5, e vai nos falar sobre a mulher do fluxo de sangue. Eu vou ler do 24 até o 34 para não ficar nas minhas palavras, e vai dizer assim a palavra do nosso Deus. A minha Bíblia ela é a tradução um pouquinho diferente, mas se vocês quiserem acompanhar das suas, Marcos capítulo 5, do 24 ao 34, vai dizer assim a palavra do Senhor. E Jesus foi com ele, e muitas pessoas o seguiam e o apertavam. E certa mulher, vítima de um fluxo de sangue, havia 12 anos, tinha sofrido muitas coisas e muitos médicos, e tinha gastado tudo o que ela tinha, e não havia melhorado, mas antes cada vez pior. Quando ela tinha ouvido falar de Jesus, veio por detrás comprimida e tocou na sua veste, porque ela dizia: se eu somente tocar nas tuas vestes, eu serei sã. E imediatamente a fonte do seu sangue secou, e ela sentiu no seu corpo já estar curada daquela aflição. E Jesus, no mesmo instante, sabendo que saía virtude de si, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: tu vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver aquela que tinha feito isto. Mas a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que foi feito a ela, aproximou-se e caiu no chão. E diante dele disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te sarou. Vai-te em paz e ser curada da tua aflição. Eu gostaria de fazer uma oração. Soberano Deus, eterno e grandioso Pai, Pai querido e amado, aqui estou na tua santa e poderosa presença. Deus, em nome de Jesus, estou grata a Ti por tudo quanto o Senhor fez e faz, e eu creio que ainda vai fazer. Toma a minha vida, Senhor, em Tuas mãos. Livra-nos, ó Pai, nesta noite. Toca nos corações aquele a qual o Senhor deseja falar. Glorifica, Senhor, o Teu nome, para a glória do Teu nome. Pai querido, para que todos vejam, saibam e creiam que Tu és o Senhor, agora e para sempre. Amém. Quando Jesus colocou essa palavra no meu coração, Ele quis tratar comigo a respeito de cura. Todos nós, ou a grande maioria, conhece a história da mulher do fluxo de sangue. Essa história, ela se passa quando Jesus, no caminho de Cafarnaum, caiu ao encontro de um servo. E lá, essa mulher, ela ouve falar de Jesus, e ela diz com ela mesma: se eu tocar em Jesus, eu serei curada. E eis o segredo: se eu tocar em Jesus, eu serei curada. E essa mulher, ela toca em Jesus. E após 12 anos de aflição, 12 anos de sofrimento, após 12 anos dela ter gastado tudo que ela tinha e não ser curada, um toque fez ela ser curada. Um toque fez estancar o sofrimento de 12 anos. Um toque mudou a vida daquela mulher. E Deus palestrou ao meu coração que o que aconteceu para que aquela mulher viesse a ser curada? Primeiro, ela tinha fé, e depois ela tocou na pessoa certa, porque ela dizia com ela mesma que se ela tocasse, ela seria curada, e ela tinha ouvido falar de Jesus. Ela tocou na pessoa certa. No momento de desespero, onde ela não tinha mais o que fazer, ela tocou na pessoa certa. E não foi diferente na minha vida. Aos 16 anos, eu era uma menina, não morava aqui ainda no Rio de Janeiro, e eu vim de uma infância um pouco
complicada. A minha mãe, ela se separou do meu pai aos 9 anos. E após a minha mãe se separar do meu pai, eu comecei a desenvolver um quadro de depressão. E nesse quadro de depressão ao qual eu desenvolvi, eu escutava vozes, eu via vulto, eu escutava correntes arrastando. E aquilo ali foi piorando conforme o passar dos anos. Porque eu contava para as pessoas, só que as pessoas não acreditavam naquilo que eu estava falando. Achavam que era uma invenção da minha cabeça, porque eu estava sofrendo por aquele quadro de separação dos meus pais. E a minha mãe, ela morava aqui no Rio de Janeiro. Nós fomos embora após a separação. Nós fomos morar em Fortaleza. Por lá eu morei 9 anos. E no decorrer dessa caminhada dos 9 aos 16, eu fui crescendo, desenvolvendo essa doença, desenvolvendo a depressão, já ali por trás, sofrendo por uma maldição hereditária, que veio da parte do meu pai, por ele servir a outros deuses, por ele professar uma outra fé. E ali, o que aconteceu? Eu comecei a beber bastante, foi época de escola, eu tinha vários amigos, e aí era a galera que na época era a galera da hora, e aí eu comecei a beber, aí eu comecei a fumar, e comecei a cortar os pulsos. Eu cortava os pulsos porque eu ouvia vozes me dizendo que aquilo era o melhor, e que se eu sentisse uma dor física, eu aliviaria aquela dor que eu sentia naquele momento. Por eu falar com as pessoas pedindo socorro e as pessoas acharem que eu estava mentindo, acharem que eu estava inventando. E ali eu comecei a desenvolver um problema espiritual, porque quando as pessoas não falavam comigo, as vozes que eu ouvia falavam. Quando as pessoas não acreditavam naquilo que eu via, as imagens que eu via falavam. E ali já era uma opressão espiritual. Os anos passaram, eu comecei a beber demais, eu comecei a usar outras drogas que não eram cigarro, e aquilo ali me gerou vários problemas. Até que aos 15 anos eu entrei em coma alcoólico. E por incrível que pareça, eu fui a uma igreja na época, eu fui a uma festa à noite, e eu fui a uma igreja nesse dia. Fui encontrar com a minha irmã, que naquela época estava na presença do Senhor, e ao sentar no banco, chegou um pastor para mim e falou assim: hoje Deus te dá um livramento de morte. Deus fecha uma sepultura. Eu virei para o pastor e falei assim: para de bobeira, para de bobagem, que livramento de morte. Olhei para minha irmã que estava na igreja e falei: estou indo para a minha festa. E ali eu fui, bebi, e pela manhã, de tanto beber, eu tive um quadro de coma. Eu entrei em coma e eu não me lembro muito bem o que aconteceu porque eu estava bêbada. Mas quando eu acordei no hospital após 7 dias, eu estava com os meus pulsos todos cortados e eu achando que tinha passado um dia, eu tinha dormido, acordado e estava tudo bem. Até o enfermeiro vir conversar comigo e aquele enfermeiro falou assim para mim: você me conhece? Eu falei: não. Aí ele falou assim: mas eu te conheço, eu sou teu vizinho e por causa de Deus você não morreu. Aí eu virei para ele e falei assim: por causa de Deus? Ele falou assim: eu sei que você não é cristã, mas eu sou, e por causa de Deus você não morreu, porque você chegou aqui com os braços cortados, completamente em coma, e a gente não tinha uma vaga para você. Por eu ser amigo do seu irmão, que assinou para você ficar aqui, eu consegui uma vaga para você ficar. Então foi a mão de Deus, porque Deus mandou eu fazer isso por você. E ali, irmãos, eu fiquei 2 dias naquele quarto, chorei muito, fiquei muito triste, e ele me chamou. Quando eu achei que já tinha acontecido tudo, era o começo do que ainda ia acontecer. Ele me chamou e falou assim: Rosana, a partir de hoje você não vai poder ficar mais nesse quarto, as pessoas vão vir te buscar, porque aqui é uma unidade de desintoxicação, uma unidade que trata de pessoas que são dependentes químicos. Como vai fechar essa parte das mulheres, você vai ter que ir para um outro hospital. Como nós não temos vaga em outro hospital, nós vamos te transferir para uma outra ala, visto que você tem um quadro de depressão. Falei: tudo bem, então vamos para outra ala. Minha mãe está ciente? Sua mãe está ciente.
Sua mãe assinou para você ficar o tempo que for necessário. E aí eu fui para o outro quarto. Irmãos, quando eu cheguei no outro quarto, não era um quarto, era dividido por pavilhão. É igual cadeia. Pavilhão 1, pavilhão 2, pavilhão 3, pavilhão 4. E eu fiquei no pavilhão 9, que era o pavilhão dos menos doidos, vamos colocar assim. Das pessoas que tinham menos deficiência. E quando eu comecei a olhar, para vocês terem noção, os menos doidos eram aquelas pessoas que cortavam a garganta, o pessoal chegava com a garganta cortada, com o pulso cortado, mulheres com depressão pós-parto que mataram o seu bebê e estavam ali, todo mundo no mesmo quarto. E ali todo mundo era conhecido por pavilhão, por números. Eu era prontuário 54. E ali, quando as pessoas chamavam a gente, as pessoas nunca te chamavam pelo teu nome. Prontuário número tal, prontuário número tal, toma remédio, comer. E ali eu tinha que ficar 15 dias. Passaram-se 45. E ali eu já estava totalmente desnorteado. Eu tinha muitos amigos da época que eram de uma igreja batista que tinha lá em Fortaleza. Todos foram me visitar e eu pedia, pelo amor de Deus, me tira daqui, aqui é um inferno. Eu quero sair daqui, eu quero sair daqui. E desses 45 viraram 60 dias. Até que um dia a minha médica me chamou, que também tinha o meu nome, Rosana, e ela falou assim: Rosana, você não tem nenhuma deficiência mental e já foi comprovado isso, depois de 60 dias. Então, o Estado mandou te liberar, porque você não pode comer, dormir, usar remédio e gastar do Estado. Sua mãe vai vir te buscar e você vai embora. Ali eu fiquei feliz, porque a minha mãe foi me buscar para poder ir embora. Só que na conversa na internet para minha mãe me buscar, ela falou assim para mim: você tem duas opções. Opção 1, ou você vai para um internato na Bahia até você fazer 18 anos. Opção 2, você vai morar no Rio de Janeiro na casa da sua tia. Para minha casa você não pode voltar, porque os traficantes foram na minha casa para te matar. Não sei qual é o seu tipo de amizade, só que eles foram para te matar. Ou você vai para casa e eles te matam, ou você vai para um internato na Bahia, ou você vai morar no Rio de Janeiro com a sua tia. No ruim eu fiz o quê? Vou morar no Rio de Janeiro com a minha tia, achando que ia ficar tudo bem. Aos 16 anos, vim para o Rio de Janeiro morar com a minha tia. Cheguei aqui, é tudo muito bom, tudo muito bem. Para os jovens que aqui se encontram, nenhuma casa nunca vai ser igual à casa da nossa mãe. Por pior que a nossa mãe seja, nunca vai ser igual. Mãe é mãe, casa dos outros é casa dos outros, amigos são amigos até certo ponto. E ali, eu fui morar na casa da minha tia. Os 3 primeiros meses foram maravilhosos. Cheguei no Rio de Janeiro, conheci todo mundo. Nossa, me achei. Quando você é dependente químico e você para de usar droga e os remédios eles acabam, surge um efeito que é chamado de abstinência. E eu comecei a ter várias crises de abstinência na casa da minha tia. Crises e crises que eu voltei a cortar os pulsos, eu batia a cabeça na parede, eram coisas horríveis. E ali, irmãos, eu conheci várias outras pessoas que também eram daquele mesmo meio. E ali eu voltei novamente a estaca zero. Comecei a usar drogas, comecei a andar com pessoas que eu não tinha que andar. E como a Bíblia vai dizer, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Depois de tudo que eu passei durante aqueles 3 meses, eu tinha voltado a ser pior do que eu era. E nesse pior do que eu era, outras coisas aconteceram. Eu comecei a brigar muito com a minha tia, com os meus primos. Eu gostava muito de ficar na rua. As palavras, elas têm um poder enorme, tanto de edificar como de destruir. E ali eu fui ficando cada vez pior, cada vez pior. Sofri diversos tipos de abusos físicos e mentais. E ali, aos 18 anos, eu achei que eu tinha chegado ao meu fim. Para mim acabou, minha mãe não gosta de mim. E ali, a minha tia, ela virou para mim e falou assim: você já está com 18 anos, você tem que arrumar o rumo para a sua vida. Porque você é tão boa, mas tão boa, que nem a sua mãe quis ficar com você. Aquela palavra cortou meu coração como uma espada. E eu falei assim: tia, eu vou arrumar um rumo. Eu juntei todas as minhas coisas e eu fui embora morar com uma amiga.
Nesse intermédio que eu fui morar com uma amiga, eu conheci um rapaz, comecei a namorar. E esse rapaz, ele era órgão de um centro espírita. E ali eu nunca gostei de macumba, nunca tinha gostado de espiritismo, nada disso. Uma amiga virou pra mim e falou assim: vamos numa festa, numa feijoada? Aí eu falei assim pra ela: se for macumba eu não vou porque eu não gosto. Ela: não, vamos numa feijoada. Falei: tá bom, vamos na feijoada. Quando eu cheguei lá naquela feijoada, era um terreiro de candomblé. E ali o espírito manifestou e veio falar comigo. E o diabo, ele é muito enganador. E ele ali, ele falou pra mim tudo sobre a minha vida. Tudo que eu já tinha passado lá atrás, ele foi falando. E eu falei: caraca, me achei, é aqui que eu tenho que ficar, aqui é o meu lugar. E comecei a frequentar. Frequentei uma vez, frequentei 2 vezes, frequentei 3 vezes, frequentei 4 vezes. E ali eu fui indo. Até que um dia eu conheci uma senhora e eu comecei a ter um amor por essa senhora como mãe. Não vou falar o nome para não expor a pessoa. E ela abriu um jogo de búzios para mim e falou assim: olha, você precisa raspar sua cabeça, porque você precisa fazer o santo, porque quando você fizer o santo, vai ficar tudo bem. E essas vozes que você vê vai parar, essas vozes que você ouve, esses vultos que você vê, porque eu via muito um espírito que se materializava no meu pai, ele tinha a fisionomia do meu pai. E ela falou que quando eu fizesse, raspasse a cabeça, isso ia parar de acontecer. Então eu fui, sem nem olhar para trás. Foi na época que eu conheci a Ju. Fui, e ali, irmãos, naquele barracão, eu fiquei por 13 anos da minha vida. Eu raspei cabeça, eu tomei obrigação de 1 ano, 3 anos, 5 anos, 7 anos, e ali fiquei. E os anos foram passando, e ali você começa a ver que nem tudo é o que parece ser, nem tudo é o que as pessoas falam. E no meu final, eu falava assim: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Uma pessoa completamente vazia, depressiva, infeliz. Eu manifestava com 8 entidades diferentes. E assim, nada aconteceu. Nada daquilo que eu esperei aconteceu. Pelo contrário, parecia que ia ficando pior, ia ficando pior. E um belo dia, eu tenho uma amiga que eu trato ela como se ela fosse minha irmã. Ela virou pra mim e falou assim: irmã, vamos no culto, vai ter um chá de mulheres lá na minha igreja, vamos no culto. Aí eu virei pra ela e falei assim: ah, não, culto, chá de mulheres, só tem gente velha, eu vou fazer o quê? Vamos no culto. Eu falava assim: gente, me perdoe em nome de Jesus. Vamos no culto. E aí eu falei assim: não vou. Eu sei que ela me pediu tanto, que ela chegou a jogar na minha cara: eu não gosto de macumba, mas fui pra macumba por causa de você. Então você tem que ir no culto por minha causa. Falei: tá bom, vou no culto. E ali eu creio que a partir daquele momento que eu comecei a falar, vou ao culto, Deus, ele já estava trabalhando ao meu favor. Por quê? Porque eu ia pra macumba. A Josi morava de frente, testemunha disso. E assim, os irmãos passavam na rua para orar e falavam assim: me ora aqui, faz uma oração por mim. E aí as pessoas oravam e a minha mãe de santo ficava assim: eu nunca vi, é da macumba, tá pedindo oração. Nunca vi, acabou de raspar a cabeça, tá pedindo oração. E aí as pessoas vinham falar: Deus tem um propósito na tua vida, Deus tem um plano na tua vida. E eu ficava: será? E ali eu comecei a ir pro barracão. Toda vez que tinha alguma coisa, eu entrava no quartinho, eu orava e depois eu ia pra macumba. Primeiro eu orava, depois eu ia. E aí acontecia aquilo tudo. Eu demorava muito, irmãos. Depois de um tempo eu demorava muito para manifestar. Obrigada. Demorava muito para manifestar. E as pessoas ficaram: nossa, tá forte ela. Eu ouvi muito isso: tá forte ela. E ali eu sempre orava, falava: Deus não deixa, eu vou, mas não deixa, sou ficado. E ali eu comecei. E chegou o dia do tal do culto.
Irmãos, eu fui pro culto sem falar para ninguém que eu ia. Só que antes disso, eu estava passando por uma opressão espiritual, porque no quarto da minha casa, eu levei todas as minhas entidades para casa. Então, todos os assentamentos que eu tinha estavam na minha casa. Eu tinha uma varandinha, eles estavam todos assim na varandinha, e aqui era o meu quarto. E umas 2, 3 semanas, eu não conseguia dormir. Porque quando eu deitava para dormir, a maioria das vezes bêbada, eu via aquele espírito enorme que crescia, e eu não conseguia dormir. E ali eu começava a falar: Deus, se você tem um plano na minha vida, cumpre. Porque eu comecei a ficar com medo daquela imagem, daquela situação que eu não dormia. Eu chegava no trabalho, as pessoas falavam: você não dorme, não? E ali fiquei. Chegou o dia do culto. Quando eu cheguei na casa da minha irmã para ir para o culto, ela falou assim para mim: eu tenho que te falar onde é o culto. Eu falei: aonde é? Ela é Belfor Roxo. Eu falei: misericórdia, eu odeio Belfor Roxo. Odiava, agora não, nada contra, tá, gente? Se eu soubesse que o culto era lá, eu não ia ir. Ah, mas agora você já está aqui, vamos, toca não sei o quê. Desci da van, minha sandália arrebentou. Falei: ô lugar. Olha, vambora logo para esse culto. O culto estava marcado para 4 horas, irmão. Deu 5 horas, 6 horas, nada do culto acontecia. Falei para minha irmã: se esse culto não começar, eu vou embora. Na esquina da rua, 6 horas, começou o maior festão do jogo do Flamengo. Eu virei para minha irmã e falei assim: vou ali, vou tomar uma cerveja e depois eu volto. Ela falou assim: não vai tomar cerveja, o culto vai começar. Falei: se esse culto não começar em 10 minutos, eu vou embora. Veio a missionária lá de dentro, que hoje é pastora, para a glória de Deus. Irmão, vamos começar o culto. Começou o culto. E ali eu fiquei. A partir do momento que começou o culto, Deus ele começou a falar comigo. Só que lá na rua eu virei para minha irmã e falei assim: hoje é o último dia, a última oportunidade que o seu Deus tem para falar comigo. Porque se ele não falar comigo hoje, ele não vai falar comigo nunca mais. Deus ouviu, viu? Deus ouviu. Cheguei lá no culto, sentei lá atrás, falei: vou chegar lá atrás, que tem aquele negócio de apresentação, vai querer falar que eu sou da macumba, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou aquilo outro. Vou ficar lá atrás. Fiquei lá atrás. Lá no final mesmo. E ali começou o culto, as irmãs começaram a louvar, a falar, e Deus começou a tratar do meu coração. E ali foi um confronto meu do Espírito Santo e uma batalha espiritual que se iniciou naquela hora. Porque eu virei para Deus na minha mente e falei assim: se ela perguntar se tem alguém que quer aceitar Jesus, eu vou. Mas só se ela perguntar. Se ela não perguntar, eu não vou. Ali ficou eu e a minha mente, que o tempo todo eu estava querendo provar Deus para saber se ele era Deus. E ali eu fiquei. Na minha mente, ela falou, e cantou, e fez não sei o quê, fez isso, fez aquilo. Chegou uma pastora para mim e falou assim: jovem, é isso. Aí eu olhei para ela assim e falei: meu Deus. Chegou a outra, olhou para mim e falou assim: eu não tenho nada para te falar, porque o que eu tinha para falar para você, o Espírito Santo já te falou. Ali eu comecei a chorar. E chorei, mas fiquei esperando a irmã falar se tinha alguém para aceitar Jesus. Fiquei, comecei a lembrar da minha vida, de tudo que eu tinha passado. E eu falei: Deus, eu não aguento mais. Se não for hoje, não vai ser dia nenhum. Fiquei. Quando terminou o culto, a pastora chegou e falou: irmãos, vamos terminar o culto para a glória de Deus. Muito obrigada a todos que vieram, vai ter uma janta ali para a gente. Eu falei: ela não perguntou se ninguém queria aceitar Jesus. Amém, então não é para mim aceitar Jesus. Já manipulando que eu ia sair lá fora e ia beber a cerveja. Me vem a missionária. Antes da senhora terminar, mãe, porque a pastora era a mãe dela, eu queria fazer uma coisa que Deus mandou fazer. Meu coração chegou naquela hora. Deus mandou eu perguntar, mediante a tudo que foi falado. O Espírito Santo está mandando eu te dizer que ele já falou contigo. E ela foi falando assim, sem saber para quem era. Ele já falou contigo. E desde que você entrou aqui, você está provando Deus. Olha quantos livramentos. E aí ela começou a contar a minha história. Uma menina de 17 anos.
cheia de Deus. E ela começou a falar, e eu firme ali com a mão no meu coração, porque ela não tinha chegado aonde eu queria. Quando ela falou tudo, ela falou assim: você sabe que Deus está falando contigo. E a última coisa que eu quero falar, irmãos, para a gente encerrar o culto: tem alguém que quer aceitar Jesus nessa noite? Olha, quando ela falou tem alguém que quer aceitar Jesus, eu falo até hoje que o anjo me bateu. Porque quando eu vi, eu já estava lá na frente. Bum, estava lá. Falei, quando eu falei para ela, a pastora começou a chorar. Que mulher maluca, tá chorando? Começou a chorar. E ela falou assim: você que é a irmã da Thaís? Eu falei assim: sou. Ela falou assim: nós fizemos um propósito de uma semana no monte pela tua vida. Porque Deus falou para Thaís que se ela fizesse você chegar aqui, você se renderia aos pés do Senhor. E Satanás, ele tinha um plano de morte na tua vida hoje. Porque se você não vem, garoa, você estava morta. Mas mais uma vez a misericórdia do Senhor, ela te alcançou. E ali, de fato e verdade, eu tive um encontro com Deus. Eu creio que assim como a mulher do fluxo do sangue, eu toquei. E de Deus saiu, de Jesus saiu virtude, porque Ele teve misericórdia da minha vida. E ali eu comecei a minha caminhada, mas eu fui de fato e verdade. Eu falei: Jesus, eu vou. Porque eu não aguento mais viver de aparências. E eu quero dizer para vocês que no mesmo dia, naquele dia, 26 de fevereiro de 2019, eu parei de beber, porque eu saí dali falando que eu nunca mais ia beber na minha vida. Eu tive uma luta muito grande de 6 meses, porque eu fumava. E era uma briga minha com a minha carne de eu chorar, porque eu queria parar de fumar. Mas eu coloquei no meu coração que eu não envergonharia o nome de Jesus. Porque eu falava, eu vou chegar na rua com um cigarro, as pessoas vão dizer: ó lá, vai para a igreja, mas fuma. E Deus, Ele verdadeiramente me libertou. No dia do meu batismo, eu com 3 meses de convertido, eu falei assim pro meu pastor: pastor, eu quero ser batizado. Garoa, tem certeza? Pastor, eu quero ser batizado. Garoa, eu só te batizo se tu parar de fumar. Pastor, eu vou parar. E eu lutei. No dia do meu batismo, eu falei: pastor, só pode me batizar no dia do meu aniversário? Garoa, que dia é teu aniversário? 2 de junho. Eu vou te batizar no dia do teu aniversário. No dia do meu aniversário, 2 de junho. Eu falo que é o dia que eu nasci e morri. É o mesmo dia, só muda o ano. E ali eu acordei de manhã com uma vontade muito grande de fumar. E eu fiquei desesperada. Eu falei: tudo acabou, eu vou largar tudo, ainda dá tempo. Fora que as pessoas não acreditavam em mim. Fora que eu ouvi uma palavra, irmão, que até hoje eu não esqueci. Quando eu fui lá no Maratão da minha mãe de santo, que eu fui agradecer a tudo que ela fez por mim, pelos anos que ela me acolheu, que da maneira dela ela cuidou de mim. Eu ouvi a seguinte palavra: vai para a igreja? Vai ser crente, né? Eu falei: vou ser crente. Seja crente de verdade. Ore, busque, suba monte. Seja crente de verdade. Porque se você não for, eu vou ver você chegar aqui arrastada, como cobra. 4 anos se passaram. 4 anos que eu estou na presença do Senhor. E para muitas pessoas é muito pouco. Para algumas pessoas, 4 anos é muito pouco. Eu tenho uma carinha de nova, mas assim, eu já passei grandes coisas dentro e fora da presença do Senhor, e creio que eu vou passar mais para a glória do nome de Deus. Só que eu quero dizer para vocês hoje: se vocês de repente vieram buscar por um filho, por um cônjuge, ou por vocês mesmos, não desprezando os médicos, porque Deus fez os médicos para curar as doenças do corpo, mas só Jesus cura a doença da alma.
É só Jesus que tira o vazio. É só Ele que tira a depressão. Verdadeiramente é só Ele que liberta. É só Ele que sara. Ele abre a ferida, mas Ele sara. Ele exalta, Ele abate. Ele dá a força que a gente precisa. Eu não sei pelo que você veio buscar. Só que eu quero te dizer que vocês vieram tocar na pessoa certa. E eu tenho certeza que do Senhor saiu e vai sair virtude nessa noite. Para a glória do nome de Deus, não há nada que Ele não possa fazer. Hoje, na presença do Senhor, novos testemunhos estão sendo gerados. Novas provações eu tenho passado, mas é normal na vida do crente, né? A gente tem que passar para a gente ficar firme na rocha. E serão futuros testemunhos. Para a glória de Deus, hoje eu sou casada. Eu congrego numa igreja que tem a presença de Deus. Eu trabalho no ministério infantil, eu faço parte do ministério de dança. E pela misericórdia de Deus, hoje eu estou aqui para contar para vocês tudo que Jesus fez na minha vida. Então, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pelo convite. Que Deus abençoe.